Ei pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vamos para mais um vídeo de hoje com a presença ilustre da minha amiga Érica. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Érica, amiga da Carol. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a dificuldade que é de ter uma vida, na verdade, né? De ter uma entrega com Deus, de nos entregar a Ele, de ter constância na vida espiritual. E nós vamos falar um pouquinho do nosso particular. Mas antes disso, eu gostaria que você abrisse comigo a palavra no livro de Romanos, capítulo 11. Nós vamos ler apenas o versículo 36, ele é muito conhecido. Ele nos diz assim, olha, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Pensa comigo, a gente sabe que tudo é para ele. A gente sabe que as coisas foram feitas por meio dele, para a glória dele. Então, por que a gente ainda assim quer fazer para nós? Esse é um dos primeiros motivos, das grandes iniciais de por que a gente tem tanta dificuldade. Na verdade, a gente tem muita dificuldade nessa entrega. Por quê? Porque a gente quer fazer para nós e do nosso jeito. É verdade. Quantas vezes, fala comigo, você já pesquisou na internet devocionais para assistir? Verdade, gente. Muitas vezes mesmo eu vou lá, pesquiso e fico assistindo os devocional lá. Mas por que acontece? A gente tem a mania de primeiro, eu quero saber como é que o outro faz. É verdade. E aí nisso a gente muitas das vezes, assim, não é que é errado você procurar saber, procurar ajuda, na verdade é muito válido. Só que o que a gente faz? Eu quero saber como é que o outro faz para não fazer igual ele faz. Verdade, gente, eu faço isso. Só que o Espírito Santo ele age de várias maneiras diferentes, com pessoas diferentes. Então assim, ele pode fazer, eu posso fazer um devocional de uma forma, outra pessoa de uma forma e ele agir da forma dele. Tudo porque dentro dessa palavra nós temos que entender que é por ele, é para ele. Tudo é por meio dele, a glória é para ele. Então, essa dificuldade na hora da nossa entrega, ela acontece muitas das vezes por causa disso, porque a gente quer tentar fazer da forma do outro. A gente não quer nem sequer buscar ou perguntar para Deus qual que é a forma que ele quer que a gente faça. A gente está falando aqui de uma coisa simples, devocional. Mas, por exemplo, conta para nós aí quais são as dificuldades que você tem, que você já teve, a sua caminhada. Fala um pouquinho sobre você para nós, para o povo te conhecer, quem não te conhece. Para quem não me conhece, né, eu me converti tem pouco tempo. E nesse meio tempo, né, da minha caminhada, tem os momentos bons e momentos difíceis. E uma dificuldade minha, gente, eu tenho muita dificuldade. Por exemplo, eu vou ter lá meu momento de devocional com Deus. Aí eu quero ler e estudar uma parte da Bíblia. Aí é justamente isso que acontece. Eu vou lá, pesquiso um vídeo e assisto um vídeo. Só que aí, esse vídeo tá falando muito comigo porque eu nunca entendo que eu tô fazendo aquilo ali é pra Deus. Aí eu assisto um vídeo, aí eu não entendi nada daquele vídeo. Aí eu falei assim, não, Deus, eu não tô entendendo nada. Eu vou assistir outro. Aí eu coloco outro vídeo, gente, eu também não entendo nada. E aquele trem vai me frustrando, eu vou ficando frustrada porque eu tô vendo os vídeos, só que eu não tô conseguindo aprender, eu não tô conseguindo entender nada do que tá falando. Só que em vez de eu permanecer e eu continuar porque é pra Deus que eu tô fazendo, aí o que eu falo? Ah não, Deus, eu já assisti aqui 2, 3 vídeos e eu não consegui entender nada. Depois eu vejo, eu não vou continuar vendo aqui agora não, mais tarde eu vou ver, porque eu tô me frustrando, tô ficando estressada, porque eu já vi vídeo, eu não consegui entender, aí eu vou lá e paro. Aí o que acontece? Eu não pesquiso de novo, porque eu fiquei frustrada, que eu não consegui entender e aprender aquilo ali. Só que eu entendo que é errado, que eu tenho que continuar, porque a gente faz tudo pra Deus. Só que eu tava com o pensamento que não, eu não tô entendendo e eu vou parar. E eu sei que isso é errado. Eu peço ao Senhor para que Ele possa me ajudar, para que eu tente melhorar isso e eu vou conseguir, em nome de Jesus. Amém. E essa é uma coisa muito legal, porque quando eu também me converti, né? Na verdade, ali após o meu batismo, eu me lembro que eu fazia muito isso, eu ia estudar, e eu não entendia, até um dia que eu falei assim, gente, eu tenho que continuar até eu entender. O segredo é na constância, é na gente permanecer. E essa é a maior dificuldade, eu acredito, de todos os cristãos, de todas aquelas pessoas que se intitulam ali como imitador de Cristo, que verdadeiramente querem buscar Deus. Porque a gente ter constância espiritual é muito difícil. Tem gente que olha pra gente e pensa assim, nossa, fulano é muito crente, nossa, fulano grava vídeo, fulano estuda, meu Deus. Só que o que acontece? Tem dificuldades, a gente tem dificuldade. Na hora que a gente vai orar, na hora que a gente... Um vídeo simples como esse,
Às vezes acontece muita dificuldade, como algumas distrações, como às vezes algumas falhas ali no telefone. Quantas vezes já aconteceu, já deu ter gravado um vídeo completo e depois não ter saído nada, o áudio não ter saído, algum problema eu ter que gravar tudo novamente, porque tudo são tentativas para tentar nos fazer parar. Se você começa, por exemplo, a ler a Bíblia de manhã, você está estudando e vai ter uma distração. Por isso que eu não gosto, quando estou fazendo devocional, de ter o telefone do meu lado, porque eu sei que se chegar alguma coisa vai me distrair e eu vou perder o foco. E aí, por exemplo, eu começo, estou lá, de boa, lendo, fazendo a leitura, estudando, conversando com Deus, e de repente alguma coisa me distrai. Beleza, eu paro e vou fazer aquilo ali. Mas se eu não voltar e focar, eu me distraio, acabou, e se eu não largar pra lá? Isso é uma dificuldade de muita gente, a gente pegar e continuar. E tipo assim, todos os dias. Porque tem dia que a gente não tá bem. Gente, tem dia que a gente não quer ler, tem dia que a gente não quer nada. Aí você até tenta aí. Só que aí, às vezes eu falo assim, não, Deus, eu não tô sentindo nada, não tô conseguindo e eu vou parar. Isso acontece muito comigo, só que a gente tem que ir. Aí eu sempre ligo, por exemplo, eu assisti alguma coisa, tô fazendo alguma coisa e não consegui. Aí eu vou e ligo pra Carol, não, Carol, hoje foi assim, tentei conseguir, mas aí eu deixei pra lá. Depois eu continuo. Eu sempre faço assim, gente, mas é errado, porque é difícil uma vida de entrega, sabe? Então acho que a gente tem que realmente abrir o nosso coração. E eu tô falando isso pra mim, viu, gente? Porque se a gente abrir, eu acho que Deus, ele vai ajudar a gente. Mas a gente tem que ele estar disposto verdadeiramente a abrir e servir e obedecer ao Senhor para que ele possa trabalhar na gente. Porque às vezes ele até quer trabalhar. Só que a gente às vezes tá com o coração endurecido e a gente não quer deixar Deus trabalhar da maneira dele. Verdade, ela chegou no ponto-chave ali que eu acredito ser a maior dificuldade de nós nos entregarmos a Deus, que é a gente ser sincero. Eu já falei isso aqui em outros vídeos e já falei sobre sinceridade no geral, mas principalmente ser sincero com Deus. Falar, dar nome pro nosso pecado, né? Porque quando a gente tá pecando, a gente tá pecando. Mas na hora de falar com Deus assim, Deus, eu fiz isso, eu falei isso de fulano. Deus, eu menti, eu fiz isso. A gente vai, não é sincero com Deus. Ou então a gente deixa pra tentar ser sincero quando a gente vai pra nossa oração. Só que chega lá, a gente só mascara, porque a nossa carne quer tanto fugir daquele lugar, a gente até tá lá, mas nosso pensamento começa a viajar, vai pra outro lugar. É verdade. Só que precisa do quê? De tempo, de constância. O que acontece normalmente? Já acontece comigo. Eu entro, vou orar. No momento da oração, tô lá orando, e aí começa, gente, minha mente viaja. Vai em outros lugares, vai quando eu assim, gente, eu tô pensando nisso, em resolver algumas outras coisas. Só que o segredo tá em continuar. Eu vou continuar aqui. Eu tenho que sair desse momento aqui da carne. Eu tenho que passar dessa primeira fase aqui. E vamos continuando, até que de repente a gente é levado para um lugar em que você começa a adorar a Deus de verdade e que você começa a entender o porquê de você estar ali. E a gente começa ali a ter as revelações de Deus no nosso espírito, aquilo ali que vem nos constrangindo. É como se, de uma forma muito amorosa, ele vem falar com a gente assim, você lembra que você fez isso aqui? Então, nós vamos ter que mudar isso aqui. Sabe isso daqui, essa situação aqui, ela está escondida dentro de você, nós vamos ter que arrancar isso aqui. E a gente é levado para aquele quebrantamento, aquele momento de choro, para aquele momento assim de, meu Deus, uma coisa que eu sempre assim, fico comigo, que eu sempre tive comigo nesses momentos, é que eu me lembro muitas vezes, eu fico assim, gente, né, por que ele nos ama? Se a gente for parar pra pensar, isso não faz nenhum sentido. Mas a partir do momento que a gente entende que Ele nos ama, a nossa identidade é moldada. E essa dificuldade que a gente tem de se entregar, ela muda de rumo. Porque você não se vê mais assim como uma filha que não é filha. Porque no início a gente fala, né? Eu lembro que eu falava quando eu dizia, não, sou filha. Mas chegava alguns momentos eu falava, sou filha nada, a gente perde a identidade toda. Vai pra enfrentar alguma situação difícil? Não vai dar certo, eu não jejuei, eu vou pregar, nossa, não orei. E aí, como é que vai ser? Só que aí com o tempo você começa assim, não, eu sou filha. Quer dizer que porque eu sou filha eu não preciso fazer nada, não preciso ter nenhuma disciplina espiritual, eu não preciso... Não, como uma boa filha, na verdade, a gente precisa obedecer, a gente precisa se entregar pra Deus. E é isso, se entregar pra Ele não é só no quarto, não é verdade? É verdade. Se entregar pra Ele é no seu dia a dia. Quando pra nós é uma coisa que você acha bacana, por exemplo, no dia a dia, ou que você faz, qualquer coisa mais simples, que você acha assim que é uma coisa bem legal, de conselho pras pessoas, que faz parte da entrega, seja uma oração, um jejum, uma conversa aleatória, alguma coisa sua. Gente, eu gosto de acordar de manhã, eu sempre falo,
todo mundo que me conhece, com meus amigos, com a minha família, todo mundo que vai lá em casa, ficar lá em casa, eu sempre falo assim, eu ensino todo mundo a dar bom dia pra Deus. Eu acordo de manhã, é uma coisa que eu gosto muito. Na hora que eu levanto de manhã, aí eu vou lá, né, na área da minha casa, lá no fundo, aí tem um tanto assim de árvore, umas montanhas e o céu. Aí eu gosto de olhar pro céu e falar assim, bom dia, Deus. Eu dou aquele bom dia assim, gritado, sabe? Gente, eu amo. Que eu falo assim, bom dia, Deus, aquela paisagem bonita. E eu agradeço ao Senhor porque Ele me permitiu acordar. E às vezes, por mais que tem dia que eu acordo frustrada, porque às vezes a gente já acorda preocupado com um problema, a gente nem orou e já acorda preocupado. Eu falo assim, não, vou dar bom dia a Deus, eu vou lá fora, falo assim, bom dia, Deus. E agradeço a Deus, né, pelo dia que Ele me permitiu acordar. Aí eu falo com todo mundo, gente, vamos acordar e vamos dar bom dia a Deus. Isso é uma coisa que me faz muito bem, é um momento de gratidão. Eu amo acordar e ir lá fora, olhar pro céu e dar bom dia a Deus e agradecer, né, porque eu tô ali, que Ele me permitiu mais uma vez acordar, me deu uma chance mais uma vez de ser uma pessoa melhor. Eu amo isso, gente, faço, que é muito bom. Né? E uma coisa que ela falou, olha pra vocês verem como é que o Espírito Santo vai emendando as ideias. Gratidão. O maior empecilho também de nós não nos entregarmos é a ingratidão. Porque quando a gente é ingrato, quando a gente murmura, nós não estamos nos entregando a Deus de verdade. Porque assim, pensa comigo, você faz uma entrega quando você tem alguma coisa. Você tá precisando de um bem material, vamos supor que isso é ótimo, né? A gente quer fazer, ou então a gente quer casar, você quer alguma coisa assim. Aí a gente jejua, a gente ora, a gente quer fazer uma prova, a gente faz tudo. Ai, meu Deus, a gente se entrega. Verdade. Só que quando a gente passa, por exemplo, ou quando a gente conquista aquilo, a gente não faz um culto de ação de graça ao Senhor, a gente não agradece Ele. Talvez a gente agradece na hora, na emoção, mas depois a gente passa, quando passa alguns dias, alguns meses, por exemplo, a gente se vê reclamando daquilo que a gente pediu. Verdade. E isso, a ingratidão, ela atrapalha a nossa entrega. Porque adianta você falar, Deus, muito obrigado pela minha comida, e você tá desperdiçando horrores. Então, assim, que gratidão é essa? A gente tem tudo pode ser trabalhado. É claro que tem coisas que às vezes a gente foi vivendo, né? Nem aprendeu, mas você foi aprendendo inconscientemente, foi acontecendo. Só que são coisas que são administráveis. A gente vai passando o tempo, a gente vai mudando, a gente tem que ter sempre a compreensão. Peraí, se eu acordei, a glória é dele. Eu não li que tudo é dele, por ele, tudo foi feito por meio dele, tudo é pra honra dele. Então, o acordar é pra ele. Eu gosto muito de ter um vídeo aqui no canal sobre o que a gente faz pela manhã, que é uma das coisas que eu gosto muito, porque a minha hora produtiva é de manhã. Então, pra mim estudar, pra tentar funcionar essas coisas, é de manhã. E uma das coisas que me motivam muito de manhã é esse momento de acordar, de primeiro se lembrar dele, falar assim, Deus, nossa, o Senhor é o motivo da minha vida. Então, assim, é por Ele que eu vivo, eu tô me entregando. A entrega da minha vida, a nossa caminhada tem que ser por Ele. Vou aproveitar que nós estamos aqui e vou contar um testemunhozinho. Olha pra você ver como é que acontecem as coisas. Testemunhozinho não foi pejorativo, não. É só porque foi uma coisa rápida. Mas olha pra você ver o que acontece. Às vezes, o Espírito Santo, ele quer tanto nos usar, quer tanto falar com a gente, às vezes a gente se coloca na posição de medo. Mas você tá ali, no momento de entrega. Por exemplo, eu falei assim, Deus, eu quero ser usada mais, me ajuda. Só que havia muito tempo que ele não me usava dessa forma, que foi essa forma que aconteceu dentro do Uber. Eu tava dentro do Uber e eu senti muito assim, o amor de Deus pra aquela pessoa. Muito, muito mesmo. Eu falei assim, gente, eu tenho que falar alguma coisa. Eu senti assim, você tem que falar. Só que foi um toque do Espírito Santo tão intenso, tão diferente, que ele fala, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar. E eu falei assim, tá, eu vou falar. Aí só que sabe aquele medo assim, como é que eu começo? Ó, tipo assim, Deus, me dá aqui uma direção e tal. E o começo não veio, a gente tava chegando no lugar da parada. Eu falei, não, Deus, eu sei que eu vou falar, não sei como que vai ser não, mas tá. Aí eu fui convidar a pessoa pra ir na nossa igreja, e eu convidei e tudo mais. A pessoa, não, amém, glória a Deus, tudo mais. Falamos lá um pouquinho, mas olha que coisa assim, interessante. Um pedido meu, ele falou assim, você não quer ser mais entregue? Então eu vou te dar um motivo de se entregar. E às vezes falar de Deus para as pessoas é uma entrega, e é uma dificuldade a gente tem de se entregar. Gente. Só que o que a gente faz? A gente deixa muitas vezes esse medo nos parar. O Espírito Santo tá lá falando assim, fala. E a gente fala assim, Deus, eu quero entregar, mas eu quero entregar só quando eu tô em culto? Não, é em todo o tempo. Se entregar é estar disponível para Deus. Por isso que tem muitas dificuldades na entrega. Porque a gente pensa assim, se entregar é só quando eu... Já é difícil, né? Vamos falar a verdade. Quando a gente tá sozinho, imagina na frente das outras pessoas. Só que é necessário a gente se colocar na posição de entrega para Deus em todo tempo. É qualquer tempo. Eu lembro um dia que essa abençoada que me ligou e ela não sabia de nada.
nesse dia, acho que eu tava assim, angustiada, eu tava angustiada, que eu queria muito que uma coisa acontecesse. Eu tava pra poder fazer uma viagem, eu queria muito assim, Deus, eu quero ir dessa forma. Só que não era dessa forma pra ir. Deus, mas eu quero dessa forma. Ela me ligou do nada, ela ainda desceu da moto. Eu lembro que ela achava assim, eu tive que descer da moto porque eu tô sentindo de Deus que eu tenho que falar isso aqui. E ela parou e lá e falou assim, olha, Deus tá falando assim que as coisas não são do jeito que você quer. Irmã, eu sei que você é tal. E ela falou com carinho, a bruta sou eu. É verdade, não parece. gente. Brincadeira, mas assim, aí ela foi e falou isso comigo. E depois que ela falou isso, eu fiquei assim, é verdade, eu sou teimosa, né, Deus? Meu Deus, Deus precisou, tipo assim, de usar ela, porque eu não conseguia ver a minha teimosia. Mas a nossa entrega é essa, se permitir ouvir Deus e se permitir se entregar pra Ele, seja falando, seja aqui, por exemplo, nesse vídeo. Verdade, A irmã tá aqui, o que eu vou falar antes da gente gravar? Como é que vai ser? Eu tô com medo. Mas é isso, se entregar a isso, Deus, eu vou com medo mesmo. Você já teve alguma situação que você falou assim, quer saber, Deus, eu vou com medo mesmo? Tipo, na igreja, no início, primeira oportunidade, alguma coisa assim? Você foi Gente, com medo mesmo? já teve, sim. Por exemplo, quando, no meu início da minha conversão, né? Lá na nossa igreja a gente vai ter, tem as oportunidades, né? Aí eu nunca tinha tido oportunidade, não. Aí eu lembro que um dia o pastor foi e falou assim, a oportunidade com a irmã Érica, gente, mas eu fiquei tão nervosa que eu queria ir, só que eu tava muito nervosa. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Aí eu fui. Aí na hora que cheguei lá, comecei aquela tremedeira assim. Aí eu falei assim, não, mas eu já tinha, né, preparado lá um versículozinho. Eu falei assim, não, eu vou ler isso e isso aqui. Só que quando a gente chega lá na frente, a gente quer falar um tanto de coisa. Eu anotei um tanto de coisa pra me falar. Mas quando eu cheguei lá, eu não falei quase nada do que eu queria falar. Mas eu acho ali que eu falei, né, que o Senhor, né, quis que eu falasse. Mas é difícil, muito difícil, gente. Mas é muito bom. Igual teve um dia que eu fiz eu falei assim, que cara, eu tinha que fazer uma coisa que era muito importante pra mim, né? Aí eu falei assim, não, irmã. E depois disso eu fui entender, gente. Eu fiz um jejum, porque eu ia fazer uma coisa. Aí eu fui e falei assim, não, vou fazer jejum aqui, porque eu preciso muito conseguir essa coisa. Na minha cabeça, se eu fizesse aquele jejum, não é tipo assim, não, eu vou fazer jejum, Deus vai me ajudar mais, né? Fiz jejum. Gente, não deu certo. Não consegui. Deu tudo errado. E aqui eu fiquei assim, não, meu Deus do céu, eu fiz jejum e não deu certo. Aí eu chorei horrores, aí passou. Aí eu fui tentar uma outra vez. E nessa vez que eu fui tentar, tava acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo que eu não fiz jejum. Quando eu vou fazer jejum, eu gosto de me planejar para poder fazer o jejum. Só que aconteceu tanta coisa que foi tão corrido que não deu tempo de eu fazer o jejum. Aí eu fui e eu abri meu coração para Deus esses dias, gente. Eu falei assim, tudo, que igual a Carol falou, né, sobre a questão da gente falar, sobre os pecados que a gente tem mania de não ser sincero com Deus. A gente acha que a gente esconde as coisas de Deus. E tipo assim, eu tava lá na hora, no meio de todo mundo, e eu falei assim, porque antigamente, às vezes eu pensava assim, não, o Senhor vai me escutar se eu entrar pro meu quarto e fechar minha porta. Se eu estiver lá no meio de todo mundo, eu não consigo ter um momento de entrega com Deus. Eu falei assim, não, Deus, vai ter que ser agora, no meu pensamento, que eu não podia falar. Tem vezes que eu falo alto, mas quando eu perceber, tem vezes que eu fico mexendo na boca assim, gente, aí o povo olha pra mim, só você tá conversando sozinha. Aí eu fiquei assim, mexendo na boca. Quando eu percebi que eu tava mexendo, eu parei, fiquei só no meu pensamento, né? Falei, seu Senhor, né? Conversei com Ele, eu abri meu coração de verdade, falei, Senhor, o Senhor conhece minhas falhas, meus pecados, mas eu tô aqui porque eu preciso muito da ajuda do Senhor. Eu fui abrir meu coração de verdade pra Ele, falei tudo, falei que eu precisava muito da ajuda dele. E nesse dia eu não tinha feito jejum. Aí eu fui e me entreguei. Aí lá na hora, irmãos, eu falei, seu Senhor, tá difícil demais. Pelo amor de Deus, eu não vou conseguir porque eu sou meio desesperada, né? E sabe quando o trem tá difícil mesmo? Que pra você ser... Ô, gente, isso é muito bonito. Que o trem tava difícil demais. Na minha cabeça, eu mesmo, igual eu falo, gente, foi Deus. Porque eu não teria capacidade de conseguir aquele negócio não, porque tava muito difícil. Aí eu fui e fiz. Aí na hora eu falei assim, não consegui não. Eu já saí da sala chorando. Ah, não, chorei horrores, porque na minha cabeça não tinha conseguido. Aí quando, né, me entregaram, eu consegui. Eu falei assim, como assim, gente? O dia que eu não faço, eu ajoelhei no chão, no meio de todo mundo, no meio da rua, e comecei a mandar beijo assim, gente, pro céu. Obrigado, Senhor, eu te amo, Jesus, porque no dia que tava mais difícil, que eu não tinha feito jejum,
Mas só que eu abri meu coração para Deus na hora mais improvável, que tava cheio de gente. Eu falei, Senhor, me ajuda. E Ele verdadeiramente me ajudou, gente. Eu consegui. E assim, não, foi muito bom, gente. Foi maravilhoso. Verdade. Mas vocês conseguiram entender que a entrega, assim, porque ela entendeu, assim, o jejum não é uma troca, né? Isso não é o objetivo do jejum. E quando ela abriu o coração de verdade, aquela dificuldade que tinha na entrega antes, né, de achar que é um ritual, que a gente coloca na nossa cabeça, né, assim, ó, pra mim entregar pra Deus eu tenho que seguir assim, 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 senão não vai dar certo. Quando na verdade o principal de todos os fatores é a gente ser sincero. A nossa maior dificuldade em se entregar pra Deus é porque a gente insiste em mentir pra nós mesmos. Isso mesmo, a gente coloca coisas na nossa cabeça que não tem nada a ver. A gente pradoniza ali um negócio na nossa cabeça e que não é aquilo ali. Verdade. E isso atrapalha a gente E mesmo. às vezes tem coisa que a gente sabe que é errado, né, irmã? Verdade. Sem falar, Ô, mas Jesus, nós vamos falar um negócio aqui. Uma situação foi muito assim engraçada, porque eu falava assim, gente, a gente tava conversando uma vez e ela contou uma situação e tal, ela disse, não, mas eu não tô fazendo isso pra mim, não, mas eu tô fazendo isso aqui pra pessoa, pra ajudar. Eu falei assim, o quê? Ô irmãos, eu sou uma pessoa calma, mas quando fala um trem que não tem sentido, eu fico assim, não, pelo amor, e como a gente já tem intimidade, não, minha filha, pelo amor de Deus, Desse então jeito, né? e a consequência e tudo mais, e as coisas, a gente conversando assim, gente, como é que pode? Por quê? Porque a dificuldade de compreender as coisas. Por exemplo, isso aqui eu sei que é errado. Às vezes eu sei que é errado quando eu tô fazendo pra mim, mas fazendo pros outros pra mim é normal, então não é. Essas dificuldades de ser sincero com Deus, né, de descobrir, de perguntar também pra Deus, a nossa entrega também pode estar nisso. Por exemplo, você perguntar assim, ó Deus, me mostra o que eu fiz de errado, porque eu sei que isso aqui que eu fiz que tá nos meus olhos, mas com certeza, tem coisas que eu fiz que eu não vi ainda. Verdade. E isso que eu fiz que eu não vi ainda, eu preciso consertar, só que eu não tô conseguindo enxergar. Que às vezes a gente faz coisas, a gente fala coisas, quantas vezes a gente sai falando, É verdade. magoa, não percebe, e aí na hora de se entregar tem uma coisa travada ali. E o que que é? Assim, Deus, o que que é que eu fiz? Me fala. Isso também é uma das grandes dificuldades, é ser sincero e perguntar pra Deus, Deus, e aí? O que que eu fiz? Só que de tudo, o grande segredo, né, de tudo isso é a gente sempre reconhecer que as coisas são pra Ele, são por Ele. Igual esse versículo é muito claro, o porquê dele, por Ele e para Ele, são todas. É todas as coisas, todas, a gente pensa em todas mesmo. Todas, Carol, todas as coisas, o seu acordar, o seu alimentar, o seu conversar, o seu vestir, tudo que você assiste, tudo. Eu fiz até um short, foi ontem, falando sobre isso. Imagina se tudo que a gente fosse fazer, a gente pensasse assim, se Jesus tivesse aqui sentado do meu lado agora, porque sim, ele está. Mas se você pensasse visivelmente, ele está aqui sentado do meu lado, será que eu assistia isso? Verdade. Será que eu fazia isso? Será que eu falava dessa pessoa? Será que eu me comportava desse jeito? É uma coisa a se pensar. E pensando nisso, nós vamos finalizar aqui esse vídeo, que já deve estar extenso, mas é pra honra e glória dele. Glória dele, porque gente. todas as coisas são pra ele, não é verdade? Quer falar mais alguma coisa? Não, gente, é só isso mesmo. Um abraço para todos vocês, né? Que o Senhor possa falar, né, no coração de vocês. A gente se entregou aqui para vocês. Espero, né, que esse vídeo possa ajudar vocês, assim como Deus falou muito comigo na hora que eu tava fazendo esse vídeo aqui. Amém? Um abraço para vocês. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, deixa um comentário, tá bom? E que o Senhor possa continuar falando no seu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Peraí, não tô entendendo. Tem bons, mas tem momentos difíceis também. Peraí. Conversa normal, só.